da tuberculose e também lembrar os profissionais da saúde que a tuberculose existe, está aí, né? E mais presente ainda nos dias de hoje. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que pode infectar órgãos como o pulmão, por exemplo. A transmissão da doença é feita de maneira direta, ou seja, quando falamos, tossimos ou espirramos perto de alguém. Por isso, a nossa atenção precisa ser redobrada quando nós estamos assim, em lugares com aglomeração de pessoas. O estado de São Paulo registra em torno de 18 mil casos de tuberculose a cada 12 meses, o que representa o maior número absoluto de casos no Brasil. Em 2018, Sorocaba teve 181 pessoas diagnosticadas. Neste ano, 36 pessoas descobriram a doença. O governo federal irá promover estratégias de combate à tuberculose. Por estar mais vulnerável, a população em situação de rua será o principal foco das ações promovidas pelo Ministério da Saúde. São Paulo receberá uma atenção especial por causa da grande concentração de pessoas vivendo nas ruas da cidade. A tuberculose é uma doença que ainda preocupa no Brasil. São 37,7 casos a cada 100 mil habitantes. Um índice superior ao da gripe A e que supera até mesmo as estatísticas de dengue. Um seminário realizado pelo Ministério da Saúde em Brasília discute o tratamento e a prevenção da doença. O foco principal está na população que vive nas ruas. O Programa Nacional de Controle de Tuberculose do Ministério da Saúde elenca essa população como uma população prioritária para o controle da tuberculose. Quase 6 mil pessoas têm tuberculose todos os anos só aqui na cidade de São Paulo. E o pior, mais de 300 morrem, segundo a Vigilância Sanitária da Prefeitura. Por que esta doença que é tratável ainda assola o país desta forma? Acho que existem vários fatores. Um dos fatores mais importantes que tem é o não diagnóstico da doença. Eles não fazem nada, você fala que está com a pneumonia, com tuberculose, ele pega, te encaminha, aí chega lá você vai ter que fazer. Então é mais fácil você ir sozinho fazer o que tem que fazer no hospital. A gente fica meio dificultoso, mas a gente crê que na rua a gente não pegamos. A gente coloca isso na nossa mente, porque que nem nós, eu conheço um monte de local, um monte de lugar aglomerado, em várias situações, e até hoje eu não vi ninguém morrendo disso. E, inclusive tem uma discriminação para os próprios ricos, porque nós não temos condições de ir na Europa. Eles que foram trouxeram a doença para nós. Tem máscara nova. Vamos fazer diferente hoje, todo mundo daquele lado ali, ó. Nossa, isso daí é missão. Levar dignidade para quem não tem, isso é missão. Em relação ao medo das pessoas em situação de rua, em relação de como as pessoas vulneráveis que estão na rua lidaram com a chegada do coronavírus, é uma coisa bem curiosa, inclusive. Porque eles são tão relegados a segundo, terceiro, quarto e quinto plano, eles têm todos os direitos rasgados, que na hora que chega uma pandemia, com uma doença que dizem que ela vai chegar e matar todo mundo, eles não tiveram medo. Eles vão ter medo do quê? Eles vão ter medo de perder o quê? Se eles já perderam tudo, menos a vida deles. Então, toda vez que a gente chegava na rua para poder fazer os atendimentos, chegava e falava, poxa, usa máscara, para a gente sempre levar máscara nas ações, né? Ah, não vou usar isso daí, se pegar, pegou, sabe? Por quê? Porque nós temos medo de perder o que a gente tem. Só que quem está na rua já não tem mais nada. A tuberculose é uma doença transmitível e infecciosa que deteriora principalmente os pulmões, mas que também acomete outros órgãos do corpo. Apesar de ser um mal para o qual já existe cura, a tuberculose mata 4 mil pessoas por ano no Brasil. Bom, como se não bastasse o coronavírus, o centro da cidade de São Paulo vive hoje um surto de tuberculose também. Uma doença que todo mundo imaginava que ela já tinha sido erradicada, mas não, ela volta com força total no centro da cidade. Já temos notícias, inclusive, através das redes de trabalho nas ruas, que esse surto já está se espalhando pela cidade, né? E imagine só, o problema da tuberculose é que ela é, por um bom tempo, assintomática. Então a pessoa está sofrendo de tuberculose, ela espalha o vírus e contamina todos, sem que ela saiba que ela está com a infecção.
O problema é quando ela é acometida pela pneumonia, que faz com que ela cuspa sangue, que ela tenha essa manifestação. Só nessa hora é que a pessoa então é levada a fazer os exames para poder detectar se ela está com tuberculose ou não. Por quê? Porque a gente está no meio da pandemia. Na pandemia a gente não tem leito para poder atender quem está sofrendo de Covid. A gente não tem hospital para poder atender cirurgias não eletivas. Uma pessoa que está em situação de rua com suspeita de tuberculose, acha que eles vão parar para poder fazer o atendimento deles? Eles vão fazer o que é possível. Deve ser gripe, vamos ver se atende gripe. Agora, se é tuberculose, a pessoa vai ter que cuspir sangue, senão ela não vai ser atendida. É aonde nós estamos, em 2021, na cidade mais rica do Brasil, surto de tuberculose e as pessoas morrendo e se contaminando nos albergues, se contaminando nas ruas, porque não existe hoje possibilidade de você fazer a testagem em todos para poder saber como é que está a situação. O Sistema Único de Saúde, o acesso ao Sistema Único de Saúde, o SUS, o pressuposto, o pré-requisito para que a pessoa possa acessar, para que tenha a carteirinha do SUS, é ter um domicílio. A pessoa vai até a unidade básica de saúde para fazer o cartão do SUS e começar a ter o atendimento, ela precisa levar um comprovante de endereço, porque há uma estratégia de atendimento do SUS que está diretamente relacionada a essa questão locacional, a questão do endereço. Então, a inexistência de domicílio realmente é um impeditivo importante, né, para esses moradores de rua, né? E aí, é claro, aí há um outro atendimento para os moradores de rua. Na verdade, os moradores de rua ficam sob responsabilidade da assistência social, então existe a lei orgânica da assistência social, há entidades ligadas à assistência social nos municípios que dão conta do atendimento dessa população, mas de uma forma muito mais precária do que o SUS, do que o atendimento à saúde. A tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, né? Ela é transmitida pelo ar, quando a pessoa tosse, fala ou espirra. Quando o doente está com tuberculose, e a gente chama o doente bacilífero, quando ele tosse, fala ou espirra, ele libera no ar gotículas e ele acaba transmitindo para os outros doentes. Inalar essas gotículas que estão no ar o tempo todo, ele vai ficar doente. As pessoas que estão mais vulneráveis, que têm alguma condição que está de saúde que está mais debilitada, é que vai acabar adoecendo. A gente fala que a tuberculose é uma doença social, porque ela acomete a população mais vulnerável, não apenas a população que está em situação de rua, mas moradores de comunidades, de cortiços, pessoas que estão detidas, né? Pessoas que convivem com HIV, diabéticos, toda a condição que favorece que a pessoa tenha uma diminuição, uma fragilidade no sistema imunológico dela, vai fazer com que ela venha a ter tuberculose. E na pessoa que está em situação de rua, devido à grande vulnerabilidade que ele vive, de não ter um local fixo para morar, ou às vezes ele está em centro de acolhida, mas ele vive em grandes aglomerações, porque os centros de acolhida são bem cheios, isso favorece a disseminação da doença. Estima-se que na população de rua a tuberculose acarrete até 55 vezes mais do que na população geral. A gente sabia que com a chegada da pandemia, as pessoas que passam dificuldade iam passar ainda mais dificuldade. O que aconteceu é que os vulneráveis aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, eles dependem do recurso que eles conseguem amealhar no dia para poder comer no dia seguinte. Diferente da maioria do cidadão que tem direitos trabalhistas, que tem poupança, a maioria dos brasileiros não tem nada a recorrer, nada. Então é no trabalho que é feito ali, na empreitada do dia. E aí todo mundo ficou em casa, todo mundo parou, os trabalhos pararam, o trabalho manual parou, o trabalho de obras parou, o trabalho de reciclagem parou, tudo parou. Então a miséria, a necessidade, a dificuldade chegou primeiro para os mais vulneráveis. E aí o que a gente começou a perceber é que já existia um número grande de pessoas em situação de rua aqui em São Paulo, que segundo o último censo de 2019, são 24.344 pessoas na cidade de São Paulo. A gente imagina que agora, em 2021, sejam 50 mil, só para ter ideia do volume de gente vulnerável que foi para as ruas agora na pandemia.
um fenômeno interessante, inclusive, que a gente começou a perceber já no começo de 2020, no primeiro semestre de 2020, é que conforme a gente chegava para poder fazer o atendimento, o pessoal geralmente conhece a gente, sabe que está chegando a doação, só que o pessoal começou a ficar realmente muito ressabiado, sem saber quem é que estava chegando, opa, quem é essa galera de preto chegando, então já vinham com a gente, pô, quem são vocês? Ou seja, era gente nova. Muita gente nova indo para a rua. Gente que morava em favela, que morava em ocupação, e aí por conta da falta de recurso acabou sendo lançada às ruas. Sobre a população de rua no Brasil, né, nas grandes cidades, o IBGE não levanta essa informação, a informação não está presente nas estatísticas oficiais, né? E a principal delas, evidentemente, é o censo demográfico, que é realizado a cada 10 anos, e no censo não são coletadas essas informações por um motivo de caráter metodológico, né? Esse levantamento leva em consideração os domicílios, né? Domicílios e moradores em domicílios. Nesse sentido, a pessoa que não tem domicílio, ela acaba não aparecendo nessas estatísticas. É um problema, de fato, né? E há realmente uma pressão muito grande para que isso seja alterado. Inclusive já tinha a pressão da sociedade para que nesse censo que ocorreria em 2020 já tivesse a inserção dessa população. O que acontece? A saúde nossa é precária, a gente precisava do governo dar mais assistência para nós, abrigo que mora, infelizmente os abrigos são tudo horrível, não tem uma estrutura para dar para a gente. Quando a gente quer criar algo para a gente tomar um rumo na nossa vida, quem estuda, quem trabalha lá não é bem-vindo, tem que ficar o dia inteiro vagabundando. Eles dão a comida que eles querem, faz o que eles querem e eles tratam com desrespeito, xinga, humilha nós. E por isso que eu estou na rua, porque eu pedi para sair do albergue. E a nossa saúde fica meio comprometida. Como é uma doença social, a tuberculose ela está longe de ser erradicada por conta que a gente tem uma população, e acho que agora com a Covid, que desestruturou muito financeiramente as pessoas, talvez esteja longe de terminar, primeiro por conta do número de pessoas que vão ficar em situação de rua, do número de cortiços que vão aumentar, mas segundo que eu acho que as pessoas não se importam, de repente, pela falta de informação também, que eu acho que é o que mais pesa nesse caso. E quando a pessoa tem informação do que ela tem, eu acho que uma terceira questão também que acho que vale a pena colocar. Mas segundo que a informação, e terceiro é que as pessoas, a pessoa em situação de rua, por exemplo, e a pessoa que está mais vulnerável, ela tem outras preocupações que não são só a tuberculose, que não são só a doença. Acho que isso vale para tudo, não apenas para a tuberculose. Mas o que é uma tuberculose para a pessoa que está na rua com fome, que não tem onde dormir, que a pessoa tem que pensar assim, todos os dias, onde ela vai dormir, onde ela vai comer, o que ela vai fazer naquele dia. A preocupação dela é muito maior em outros fatores do que apenas da tuberculose. A tuberculose é o menor dos problemas para ela naquele momento. Então, eu acho que enquanto as pessoas tiverem essa preocupação, que acho que entra muito na questão financeira, na questão social, eu acho que a tuberculose está longe de acabar por conta disso. Mas nem todos têm acesso a esse tipo de informação. Com dados cada vez mais escassos e menos divulgados, nem pessoas com recursos e acesso à mídia sabem exatamente qual é o cenário atual. O que dirá então a população de rua, que nem tem registro ou contato com levantamentos do tipo? Assim, essas pessoas ficam à mercê da sorte e de órgãos públicos, que ao ignorarem o problema, mostram como ninguém chega à tuberculose e, pior, a população carente afetada por ela. Em relação ao medo das pessoas em situação de rua, em relação de como as pessoas vulneráveis que estão na rua lidaram com a chegada do coronavírus, é uma coisa bem curiosa, inclusive, porque eles são tão relegados a segundo, terceiro, quarto e quinto plano, eles têm todos os direitos rasgados, que na hora que chega uma pandemia, com uma doença que dizem que ela vai chegar e matar todo mundo, eles não tiveram medo. Eles vão ter medo do quê? Eles vão ter medo de perder o quê? Se eles já perderam tudo, menos a vida deles. Então,
toda vez que a gente chegava na rua para poder fazer os atendimentos, chegava e falou, poxa, usa máscara, para a gente sempre levar máscara nas ações, né? Ah, não vou usar isso daí, se pegar, pegou, sabe? Por quê? Porque nós temos medo de perder o que a gente tem. Só que quem está na rua já não tem mais nada. Então é o pessoal destemido, vamos dizer assim. Só que é lógico que existem as pessoas que querem sair da rua, querem voltar para suas famílias, querem ter as suas vidas restituídas, porque o motivo de irem para a rua são dos mais vastos que você pode imaginar, né? Não é só álcool, não é só droga, né? Existem problemas ali de orgulho ferido, problema de coração partido, né? Então tem muita gente que quer voltar para casa o quanto antes for possível, né? Essas pessoas tinham medo. Aquelas que já perderam a esperança, eu acho que a Covid era a esperança de ir embora sem ter que dar cabo da própria vida. É triste de ouvir falar isso, só que a gente sentiu isso. Olha, pode falar o que você eu queria que minhas filhas estivessem vendo essa filmagem e me achassem, porque eu estou desesperada, sem saber onde elas andam. Eu nunca fiquei longe das minhas filhas. Eu sei que eu tenho Roberta, mas... Qual que é seu nome? Eu não lembro. Marta, Jaceline e Amaro. E as suas filhas? Alessandra, Amaro, Bruna, Gabriele, Amaro e Kimberly Vitória. E a Aline, Juntos Amaro. E elas são daqui de São Paulo? Uma tá em Minas. Eu só sei isso. Mais nada. Ah, e as outras você acha que estão por aqui? Não sabe? Não tá, deve estar porque assim, a minha mãe, quando minha mãe faleceu, eu tinha me envolvido com umas pessoas. Enfim. Nada da hora e acabei ficando 9 anos. Nesse meio tempo eu não vi mais minhas filhas, nem minha mãe, porque